Muitas vezes, essa vontade de parar para assistir um vídeo ou não está relacionado com essa linguagem corporal que está em congruência com aquilo que é dito. Quando há uma divergência, a pessoa fala uma coisa, mas na realidade ela tem um gestual diferente, mesmo que você não conheça esses códigos de linguagem, você acaba percebendo emocionalmente, porque, como eu sempre falo, nós percebemos a imagem, nós percebemos através das nossas emoções, primeiramente, antes do racional. Quando você conhece uma pessoa, você vai julgar, mesmo que não seja intencional, a partir das suas emoções. Nós sempre comunicamos uma mensagem, mesmo quando nós não falamos absolutamente nada. E os códigos da imagem, eles estão diretamente relacionados a essa linguagem que é falada através das nossas emoções. Quando nós gesticulamos, quando nós fazemos expressões faciais, isso é algo involuntário. Pode ser feito de uma maneira intencional? Claro que pode. Só que na maioria das vezes, o tempo todo nós estamos nos comunicando sem que seja necessariamente pensado esse gestual, essa forma de falar. E isso é o que diferencia o porquê às vezes você acha uma pessoa tão carismática e outras pessoas você não tem tanta conexão, você tem dificuldade muitas vezes de parar e assistir um vídeo, por exemplo. Muitas vezes, essa vontade de parar para assistir um vídeo ou não está relacionado com essa linguagem corporal que está em congruência com aquilo que é dito. Quando há uma divergência, a pessoa fala uma coisa, mas na realidade ela tem um gestual diferente, mesmo que você não conheça esses códigos de linguagem, você acaba percebendo emocionalmente, porque, como eu sempre falo, nós percebemos a imagem, nós percebemos através das nossas emoções, primeiramente, antes do racional. Quando você conhece uma pessoa, você vai julgar, mesmo que não seja intencional, a partir das suas emoções. Quem tem um temperamento colérico, por exemplo, tem um gestual de microexpressões faciais e postural diferente de quem já é sanguíneo. O sanguíneo, ele tende a ter uma postura mais aberta. Como é uma pessoa que tem uma tendência comportamental a interagir melhor com as pessoas, é mais sociável, gosta de estar entre pessoas, entre amigos, fazer novas amizades, tem uma postura mais aberta. E também tende a ter a sua expressão facial mais leve, também mais disposta, mais disponível. Isso de modo inconsciente, diferente de quem já tem, por exemplo, temperamento colérico. Isso em termos de imagem, tá? Eu não estou falando só no aspecto comportamental, mas lembra aquele vídeo que eu falo sobre a polêmica da teoria dos temperamentos? Se você não viu ainda, vai lá e assiste para você entender um pouco essa relação que eu costumo fazer da imagem associada aos 4 temperamentos. O link está aqui na descrição do vídeo. O colérico, por exemplo, ele costuma ter uma postura, uma atitude corporal dessa linguagem, desses códigos da imagem, algo mais associado à força, à determinação. Então, constantemente, pessoas que têm esse temperamento em termos visuais, em termos de comunicação visual, arquetipicamente falando, mais prevalente, o que acontece? São aquelas pessoas que, quando estão sérias, elas têm cara de brava. É aquela pessoa que intimida mesmo sem querer intimidar. Então, assim, é muito comum, tanto o temperamento colérico como o melancólico também, ele tem algumas nuances de afastamento. É aquela postura, aquela linguagem corporal que não estimula a aproximação. Às vezes por uma questão de autopreservação, de ser mais introspectivo, no caso do melancólico, ele acaba sinalizando, mesmo que inconscientemente, um certo afastamento, como se fosse uma proteção inconsciente do seu emocional. Já o fleumático, ele tem as suas emoções mais sob controle, é como se ele fosse mais frio mesmo, em termos emocionais. Então ele não vai comunicar tanto aquela paixão, aquela energia, por exemplo, como o do colérico, aquele entusiasmo do sanguíneo. Não espere isso de um fleumático, porque dificilmente você vai ver a pessoa extremamente entusiasmada, A maneira dele expressar essas emoções
são completamente diferentes dos outros temperamentos. E por que eu estou trazendo esse tema? Porque quando a gente vai fazer essa leitura, novamente, a gente sempre tem que pensar que não existe uma única forma, um único modelo. É muito importante você entender que as pessoas são diferentes, até mesmo em função dos temperamentos, então não espere, então a pessoa ela olhou para a direita, para o lado de cima, PNL, ela está mentindo. Não necessariamente. Tem diversas formas e nuances dentro dessa linguagem corporal que você soma para poder entender isso de uma maneira racional, não emocional, tá? Racionalmente falando. E em relação aos 4 temperamentos, cada um vai ter um gestual, uma postura que vai se distinguir também. Por exemplo, o sanguíneo é aquela pessoa que gosta de falar tocando, geralmente, também isso não é regra, mas geralmente gosta de falar tocando. Isso para um outro tipo de temperamento, muitas vezes é muito invasivo. A pessoa fica ali, ela se sente intimidada, como se fosse um excesso de intimidade forçada. E é interessante a gente saber isso, conhecer até mesmo para nós preservarmos as nossas relações, porque muitas vezes a forma como nós nos comunicamos, dependendo de com quem nós nos comunicamos, não é a melhor maneira. Porque lembra que nesse processo de comunicação é interessante sim que a gente transmita a nossa mensagem, que ela atinja o objetivo, mas isso só vai acontecer se aquela pessoa que, no caso, nós estamos falando, não seja um monólogo, né, seja realmente um diálogo, ela também esteja conectada com a nossa forma de se expressar. E o principal disso tudo, e muito importante de destacar, que mais do que o que você fala, é você entender que muitas vezes a pessoa ela tem uma reação diferente daquela que você espera, não é porque ela esteja necessariamente discriminando, ou que ela não esteja necessariamente querendo ter um contato com você. É porque talvez a forma e a abordagem não esteja alinhada. Então é muito importante a gente entender isso. Por que que às vezes a gente se conecta com tanta facilidade com algumas pessoas e com outras não? A gente nunca deve pensar, a pessoa não gosta de mim, tem alguns temperamentos que eles levam mais para esse lado pessoal. Nunca leve para o lado pessoal, isso nunca. Mas sim, observe para fazer com que a sua comunicação seja mais eficiente, seja mais assertiva e que você consiga atingir o seu resultado. É importante você entender que quando nós pensamos na nossa comunicação em termos posturais, assertivamente, quando nós pensamos e agimos de uma maneira planejada, que nós fazemos isso antes que o outro entenda de uma maneira melhor a nossa mensagem, nós podemos influenciar as nossas emoções a partir desse gestual, a partir das nossas escolhas em termos de imagem. Eu tenho uma série de fotos de posição, de posturas corporais no meu Instagram pessoal, na qual eu faço essa relação e eu falo o que significa cada uma delas. E muitas vezes é interessante a gente conhecer no sentido de nós nos prepararmos. Então, se eu sei que tem determinada postura que vai fazer com que acione um gatilho de autoconfiança, por que não usar? Porque se eu me sinto mais autoconfiante, a outra pessoa também vai perceber essa mensagem de uma maneira mais autoconfiante, mais segura, mais determinada. Por exemplo, se você vai para uma entrevista de emprego ou se você vai discutir um projeto que seja importante o fechamento, se você está com uma postura corporal extremamente retraída, está com uma agenda na mão ou então sempre fica segurando algum objeto, isso comunica, de certa forma, insegurança, reticência. Se você deseja ter mais autoconfiança e já sabendo disso, você pode colocar ao lado. Se você sabe que o teu corpo ele comunica insegurança, você já consegue trabalhar essa linguagem a partir de você. Dizer que você não precisa de nenhuma âncora para se sentir seguro. E quanto mais você conhecer esses códigos da imagem, mais autoconfiante, mais seguro das suas intenções, das suas atitudes e posturas você vai ser. A sua comunicação vai ser, sem dúvida nenhuma, muito mais assertiva. E você também já prestou atenção como que a sua postura pode interferir na sua atitude durante um processo de comunicação? Sim ou não? Então comenta aqui embaixo e conta pra mim. E nós nos vemos no próximo café. Um beijo!